Quero convidar você para a leitura de um texto preciosíssimo dos Evangelhos, que se encontra em Marcos, capítulo 11, do verso 1 até o verso 11, que é o primeiro evento que marca a última semana do ministério de Jesus. Esse foi o primeiro compromisso de Jesus na semana da sua morte. Marcos capítulo 11, verso 1 a 11 diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois dele, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar. Deus, concede-nos a iluminação necessária para nos aproximarmos do texto sagrado. Desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Que a Tua palavra seja nosso alimento. Que a Tua palavra seja conforto e consolo para os crentes. E palavra de salvação para aqueles que estão perdidos. Pedimos a Tua bênção nesta hora, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Esta passagem é conhecida como a entrada triunfal de Jesus. Embora alguns escritores dizem que esse texto ou esse título é muito pobre diante da realidade que temos aqui. Que talvez o título mais adequado deveria ser a entrada real de Jesus. Porque quem estava entrando em Jerusalém era e é o Rei dos Reis. E aqui eu quero chamar sua atenção para 3 aspectos importantes à guisa de introdução. Primeiro, lembrar a importância desse evento. Note que este evento foi narrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E em cada evangelho este relato tem um destaque. Isso significa que este evento não era um evento qualquer. Era um evento importantíssimo dentro da história da redenção. Poucos eventos no ministério de Jesus foram narrados simultaneamente pelos 4. Este é um deles. Isso prova a importância dele e pelo qual nós devemos nos debruçar, buscando prospectar as verdades que estão nele. Dr. John Charles Ryle disse que esse é um texto para a igreja estudar atenciosamente, porque há uma importância muito grande aqui. Jesus não ia costumeiramente a Jerusalém. No Evangelho de João nós temos uma pista de que ele foi àquela cidade 4 vezes. Mas essa não era mais uma das vezes. Essa era a vez derradeira. Jesus está indo para Jerusalém fechar o seu ministério, para cumprir a agenda que ele recebera na eternidade. Portanto, chama a sua atenção para a importância
deste evento, porque foi um evento importantíssimo. Segundo lugar, olhar a intensidade da última semana do ministério de Jesus. Se os evangelhos, via de regra, utilizam apenas 2 capítulos para narrar os 30 anos da vida, os 30 primeiros anos da vida de Jesus, os evangelhos vão gastar, via de regra, a maior parte das suas páginas para narrar a última semana do ministério de Jesus. Este evangelho que acabamos de ler dedica 1/3 do seu conteúdo apenas para registrar a última semana do ministério de Jesus. O evangelho de João vai usar 10 capítulos para falar da última semana, porque aquela última semana foi intensa, porque nela Jesus ia cumprir a agenda que havia recebido no conselho da eternidade. Ele veio aqui para entregar a sua vida e, portanto, ele está indo para o momento mais decisivo da obra da salvação. Terceiro lugar, olhar para a marcha resoluta de Jesus. Essa é uma das tônicas que nós vamos encontrar nos evangelhos. Jesus sabe o que lhe aguarda. Jesus havia dito reiteradas vezes que ele está indo para Jerusalém para entregar a sua vida. Ele declara aos discípulos que ele vai sofrer nas mãos dos homens, de que ele vai padecer muitas coisas, por fim será morto. Nada lhe era oculto, ele sabia o que o aguardava, mas mesmo sabendo o que o aguardava, ele marchou resolutamente para Jerusalém. Ele marchou como um rei marcha para o dia da sua coroação. Ele não fica receoso, ele não fica indeciso, nem temeroso, ele não recua 1 milímetro. E é por isso que no texto de Mateus capítulo 18, ele diz que está decidido a ir a Jerusalém. Lucas vai dizer que quando ele se depara com os samaritanos, ele mostra no seu semblante a firme disposição de ir a Jerusalém. Porque ele marcha com tanta resolução e firmeza? Porque ele veio a este mundo dar a sua vida no Calvário. E esta hora que havia sido aprazada na eternidade havia chegado. E aqui então eu quero chamar sua atenção para o texto que lemos hoje à noite, para as lições que ele encerra diante dos nossos olhos. Primeiro, as lágrimas do Messias. Quem está entrando em Jerusalém é o Messias prometido, aquele de quem os profetas haviam falado há mais de 1000 anos. E ele está entrando em Jerusalém. Mas a primeira nota sobre este evento está em Lucas 19, versos 41 e 42. A Bíblia diz que ele está vindo da Galileia. Ele vai passar por Betânia, uma aldeia que estava 3 quilômetros apenas de Jerusalém. Em Betânia ele vai ressuscitar a Lázaro, que havia sido sepultado havia 4 dias. De Betânia ele vai para Betfagé, que significa casa do figo. Betfagé é uma cidade que está a 900 metros de altura. E de Betfagé é possível do alto olhar e ver a cidade de Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém, mas antes de entrar nela, ele a contempla do alto. E quando ele a contempla do alto, diz Lucas que ele começou a chorar. Diz a Bíblia que ele chorou sobre a cidade. Essa é a segunda vez nas Escrituras que a Bíblia diz claramente que Jesus estava chorando. A primeira vez que ele chorou foi diante do túmulo de Lázaro, mas aquele foi um choro comedido, quase que silencioso. Mas o choro que está descrito aqui foi um choro copioso. A ideia do texto bíblico é que ele abriu a sua boca. O seu coração estava cortado diante daquela cidade. E ele chora pelo menos por 2 motivos. Ele chora porque, embora está vindo para salvá-los, ele sabe que será rejeitado pela cidade. E ao ser rejeitado por ela, a cidade vai selar a sua condenação final. Ele chora também pela cidade, porque ele sabe o que lhe estava reservado.
Ele foi rejeitado naquele dia, mas 40 anos depois, no ano 70, Tito Vespasiano com os seus vassalos cercaram a cidade e entrincheiraram a cidade por 143 dias. Ninguém entrava, ninguém saía. E ao final de 143 dias de cerco, a cidade foi invadida. 600 mil judeus foram mortos. A cidade foi pilhada, destruída, queimada. O templo foi profanado e derrubado. Jesus sabia o que ia acontecer com aquela cidade. Exatamente porque essa cidade haveria de rejeitá-lo. Aquele que podia dar a paz seria rejeitado por ela. A vida seria oferecida, mas eles prefeririam a morte. Então, olhando para ela e conhecendo o futuro dela, diz a Bíblia que Jesus chorou. Essas são as lágrimas do Salvador, as lágrimas do Messias. Em segundo lugar, a recepção do Messias. Diz a Bíblia que quando Jesus finalmente entra na cidade, ele é recebido, ele é aclamado, ele é saudado com um cântico messiânico. A multidão está empolvorosa, a cidade está num grande alvoroço. E quando Mateus diz que a cidade ficou alvoroçada, ele está falando que era como se uma dinamite tivesse explodido. A cidade estava numa grande convulsão. Na verdade, Jesus estava sendo acompanhado por duas multidões. Uma que o acompanhava desde a Galileia, porque ele ali havia cumprido o seu ministério ao longo de 3 anos. Essa multidão o acompanhou. A outra multidão veio das cercanias. Afinal, Jesus havia ressuscitado a Lázaro. A história de um morto que havia sido colocado na sepultura por 4 dias e que havia sido chamado da morte havia se espalhado. De maneira que em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, a pergunta era essa: quando é que ele vem? Será que ele vem? E então, quando anunciaram em Jerusalém que Jesus estava vindo, a multidão deixou a cidade e foi ao seu encontro. Flávio Josefo, historiador judeu, diz que naqueles dias em Jerusalém havia pelo menos 3 milhões de pessoas. Imagine o cortejo, imagine a saudação, aquela multidão agitada para saudar Jesus no caminho. E diz a Bíblia que eles estavam tão convencidos da sua realeza, que diz a Bíblia, eles cortaram galhos de palmeiras e forraram o chão, tiraram suas roupas sobressalentes e forraram o caminho por onde ele havia de passar. Hoje, quando vamos receber uma celebridade, uma autoridade, estendemos um tapete vermelho para que este possa passar sobre ele. Essa é a homenagem que está sendo dada a Jesus Cristo na sua entrada. E note que a multidão está cantando. Não canta uma canção qualquer. Está dizendo que ele é o bendito rei que vem. Ele está sendo saudado como Salvador. Porque eles cantam Hosana, e Hosana significa salvação já. Um eco ao Salmo 118, 25. Ó Senhor, salva-nos, salva-nos já. A grande questão é se a multidão tinha consciência desta salvação que canta. Porque Jesus vai perceber que há superficialidade nos lábios daqueles que estão cantando. Mas não podemos deixar de notar a calorosa recepção que lhe foi dada. A cidade de Jerusalém é gélida até os dias de hoje. Eu fui a Jerusalém e eu andei pelas ruas. Eu entrei no lugar onde está o muro ocidental, chamado por nós de Muro das Lamentações. A gente tenta cumprimentar os judeus, mas eles simplesmente não respondem, nem com o olhar, nem com o semblante. As únicas respostas que eu tive em Jerusalém foram de pessoas de outras nacionalidades que moram dentro de Jerusalém, inclusive os árabes. Mas não recebi nenhum olhar afetivo ou afetuoso de um judeu. Eles são frios. Eles são frios hoje e eram frios nos dias de Jesus. Mas Jesus conseguiu mexer com o coração deles, porque a cidade se tornou calorosa na sua recepção. Terceiro lugar, olha comigo, a adoração do Messias. Eles estão cantando um cântico. Eles estão adorando Jesus como Messias.
E é curioso que durante seu ministério, todas as vezes que alguém tentava saudar o Senhor ou adorar o Senhor, ele resistia. Mas aqui, pela primeira vez, quando o seu nome é adorado e a sua pessoa é adorada, ele recebe a adoração. Aliás, na última semana, 2 vezes publicamente, Jesus vai ser adorado. Ele vai ser adorado no caminho de entrada da cidade e no dia seguinte ele vai ser adorado pelas crianças no templo. As crianças vão cantar Hosana ao filho de Davi. Jesus está sendo saudado como Messias. E aqui ele não resiste à adoração, ele permite a adoração. Numa forte evidência para nós de que de fato ele é Deus, porque só Deus merece ser adorado. Você pergunta, por que será que Jesus não permitiu a adoração antes? Ele não permitiu a adoração porque sua hora não havia chegado. Ele não permitiu a adoração porque ele não queria provocar aquilo que aconteceu na última semana, sua morte. Ele sabia que essa hora ia chegar. E agora, diante dos olhos de todos, ele pode receber adoração, porque ele está vindo de fato como Salvador e Filho de Deus prometido. Em quarto lugar, além da adoração, olhe para a humildade do Messias. Como é que ele vem? Quando o general romano vencia uma batalha, depois de haver matado pelo menos 5.000 pessoas, depois de haver tirado todos os despojos e trazer consigo os cativos que vinham acorrentados, e muitos deles eram lançados em uma arena para serem devorados pelas feras. Quando o general romano vinha da guerra vitorioso, ele entrava na cidade, e então as ruas ficavam apinhadas de pessoas que gritavam o seu nome. Os sacerdotes iam adiante dele com seus incensários e iam então aspergindo o incenso. Era o modo que Roma tinha de exaltar os seus grandes generais. Mas como é que Jesus vem? Ele é o rei, ele é o Messias. Ele não vem em um cavalo branco como entravam os generais. Ele vem montado em um simples jumentinho. Ele vem pacífico, ele não vem como um general que matou a muitos na guerra. Ele não vem contar a façanha da morte, ele vem oferecer a vida. Ele está vindo de forma humilde e mostrando que o seu reino é um reino de paz. Ele não está vindo como general, ele está vindo como um salvador. Em quinto lugar, a necessidade do Messias. É curioso porque o texto mostra que até Jesus tinha necessidade. E a Bíblia diz que ele então vai, antes de entrar na cidade, dar uma ordem a 2 dos seus discípulos, que entrem na cidade, que encontrem um jumentinho. Ele vai dar a localização do jumentinho. E diz que esse jumentinho precisa ser trazido. E Jesus vai orientar os discípulos porque ele já antecipa que alguém vai resistir àquela atitude. Mateus vai dizer que os donos do animal vão perguntar: por que vocês estão levando este jumentinho? E a resposta que Jesus mandou os discípulos darem àqueles que perguntassem era esta: o Senhor precisa dele. Você já parou para pensar naquilo que você tem e que porventura Jesus possa estar precisando? Você já colocou alguma coisa sua à disposição de Jesus? Pois do seu ministério, Jesus algumas vezes precisou de alguma coisa emprestada. Algumas vezes, para ensinar a multidão junto à praia, ele precisou de um barco emprestado. Para entrar na cidade de Jerusalém, ele precisou de um jumentinho emprestado. E na hora da sua morte, ele precisou de uma sepultura emprestada. Pessoas que colocaram aquilo que tinham à disposição do Senhor. E que bênção quando colocamos o que temos à disposição dele. Porque algumas vezes ele precisa daquilo que temos. Que tristeza é quando temos algo que ele precisa e reservamos somente para nós. Em sexto lugar, a soberania do Messias. A soberania do Messias ela é mostrada de 2 formas nesta passagem. A primeira é que o jumentinho que ele mandou buscar era um jumentinho 0 quilômetro.
Nunca ninguém tinha montado nele. Aquele jumentinho não estava pronto para a montaria. Aquele jumentinho certamente era indócil, ele não estava preparado para cavalgar. Ele certamente escoiciaria a qualquer pessoa que tentasse montá-lo. Mas quando Jesus mandou trazê-lo, diz a Bíblia, ele o montou e ele se comportou adequadamente. Porque Jesus mostra o seu domínio, inclusive sobre o instinto animal. Ele é soberano sobre toda a sua obra. Mas ele mostra, sobretudo, a sua soberania. Porque as lideranças religiosas de Jerusalém haviam tomado uma decisão. Queriam matar a Jesus de fato. Mas segundo Mateus 26, eles disseram não na Páscoa, para não causarmos tumulto na cidade. Que a decisão sobre a morte de Jesus havia sido tomada, já estava sacramentada. Mas a decisão deles é que não aconteceria na Páscoa. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, segundo Jó, capítulo 42, versículo 5. Deus tem planos e os planos de Deus se sobrepõem sobre os planos que os homens fazem. Eles disseram não na Páscoa, mas a Bíblia diz, e a palavra de Deus diz, que o Cordeiro de Deus seria morto na Páscoa. E embora os homens tenham projetado alguma coisa diferente, a vontade de Deus prevaleceu e Jesus de fato entregou a sua vida no Calvário durante a Páscoa naquela ocasião. É a soberania do Senhor sobre a vontade e os desígnios humanos. E em último lugar, olhe comigo a submissão do Messias. Há muitas pessoas que imaginam que aquilo que aconteceu naquela última semana, que culminou na morte de Jesus, foi uma grande surpresa. De que Jesus foi vítima dos eventos, de que tudo aquilo foi inesperado, de que havia uma trama e ele não conseguiu desvencilhar-se dela. Mas esse é um grande engano nosso, porque a Bíblia mostra de forma clara e peremptória que tudo o que aconteceu já estava programado desde há muito tempo. Apocalipse 13, 8 diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele foi a Jerusalém profundamente consciente de tudo aquilo que ia acontecer. Note você que Jesus disse em João capítulo 10, versículos 18 e 19, eu dou a minha vida, eu tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomar. Eu de mim mesmo a dou, porque esse mandato eu recebi de meu Pai. A sua entrega na cruz não foi um acidente. Ele não foi pego, ele não foi preso simplesmente porque os homens quiseram fazê-lo. Ele se entregou voluntariamente e ele fez isso simplesmente por amor a nós. Por isso o Dr. John Stott disse que se você quer uma definição de amor, não deve ir ao dicionário, você deve ir ao Calvário, porque ali está a maior demonstração do amor de Deus e de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E eu vou terminar com duas palavras aos irmãos. A primeira, lembrar que aquela multidão era volúvel. Note que no domingo, quando Jesus está entrando na cidade, eles cantam Hosana, eles cantam bendito que vem em nome do Senhor. Eles dão uma adoração extraordinária a ponto de enraivecer as lideranças religiosas de Jerusalém. Mas na sexta-feira, 6 dias depois, essa mesma multidão que cantou hosanas estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Isso mostra para você quanto que o coração humano é volúvel, quanto as nossas declarações muitas vezes são superficiais. A mesma multidão que canta, agora é a mesma multidão que grita. A mesma multidão que adora, agora quer a sua morte. O coração de todos é assim. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus nunca se confiou a eles, porque Jesus conhecia que, embora a declaração dos lábios fosse bonita, o coração muitas vezes estava dissociado dessa canção entoada. Quem sabe isso não aconteça também conosco tantas vezes. Em segundo lugar, lembrar a vocês que aquela multidão e aquela cidade tinha pouco tempo.
Jesus ia morrer em poucos dias. 6 dias depois ele daria a sua vida no Calvário. Mas era preciso saber também que aquela era a última vez que Jesus ia a Jerusalém. Era preciso saber que aquela era a última oportunidade que eles estavam tendo de salvação. Mas o trágico dessa história, é por isso que Jesus chora, segundo Lucas 19. Ele disse: ah, Jerusalém, se tu soubesses. Ah, se tu soubesses sobre aquele que pode te dar a paz. Mas isso está oculto aos teus olhos. Eles não conseguiram ver a seriedade daquela hora. Eles não conseguiram mensurar a oportunidade que estavam recebendo naquela hora. Aquela era uma chance de salvação e simplesmente eles a desperdiçaram. Em vez de receberem o Salvador, preferiram matá-lo. Em vez de se enternecer a ele, desejaram a sua morte como a morte de um criminoso. Paro para pensar sobre isso muitas vezes e penso, quem sabe também hoje não seja uma oportunidade derradeira. A gente nunca sabe. Você não sabe o que lhe aguarda o futuro. Portanto, se há uma decisão que o homem precisa tomar quando está diante do Salvador, é a decisão de recebê-lo. Deixá-lo passar, deixá-lo ir, significa expor-se a um perigo eterno. O pastor Isaac Nunes Pinheiro, lá no Rio de Janeiro, dizia sempre assim: quando uma pessoa rejeita a oportunidade, é como alguém que está brincando com uma roleta russa. Ela nunca sabe quando que a bala vai estar engatilhada. E ela brinca hoje, brinca amanhã, até que um dia ela é alcançada. A perdição pode alcançar você ainda hoje, se você rejeitar a salvação e hoje for a sua última oportunidade. Há muitos aqui neste auditório que já tiveram inúmeras oportunidades e talvez por isso estejam brincando com a eternidade. Julgam que podem tomar essa decisão na hora que desejarem e quiserem. Mas você não é senhor do tempo, você não é senhor da história, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Portanto, a Bíblia diz que se você tem a oportunidade, deve entregar o seu coração hoje e agora. Essa é a oportunidade que a graça de Deus lhe dá. Essa é a oportunidade que você não pode deixar passar. O Senhor está lhe dando uma oportunidade, como deu aos moradores de Jerusalém. Pena é que eles a deixaram passar. E porque deixaram passar, o Salvador, que naquele dia apareceu diante deles como aquele que podia dar-lhes a paz, diz Apocalipse 19, que um dia eles o vão ver descendo, e ele não vai vir montado em um jumentinho. Diz João na sua visão que ele virá montado em um cavalo branco, e o seu nome será fiel e verdadeiro, e ele vem para julgar e pelejar contra eles. Se você rejeita o Salvador agora, se você fecha a porta do seu coração agora, se você o rejeita como Salvador, um dia você terá de enfrentá-lo como juiz, como aquele que peleja. Receba Jesus agora. Entregue o seu coração a Ele agora. Há muitas pessoas aqui neste lugar que precisam aproveitar a oportunidade que a graça de Deus está concedendo. Uma oportunidade que não pode ser de maneira alguma desprezada. Eu quero perguntar aqui neste auditório, solene e corajosamente: há alguém aqui que ainda não é crente em Jesus Cristo e deseja hoje aproveitar esta bendita oportunidade de entregar verdadeiramente o seu coração a Jesus Cristo? Levanta bem alto a sua mão e abaixe. Você está dizendo: pastor, eu quero entregar o meu coração a Jesus nesta noite. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Há uma segunda pessoa dizendo assim: pastor, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Levanta bem alto a sua mão e abaixa. Pode abaixar, filho. Eu já vi sua decisão.